Fala galera, beleza? Voltamos para mais uma videoaula e o tema de hoje é as consequências da Revolução Industrial. Então nós vamos ver os pontos positivos e os pontos negativos dessa Revolução Industrial, tá? Eu não separei aqui por positivos e negativos, tá? Então só tem aqui uma relação mais voltada para a produção e outra mais ligada às relações comerciais, trabalhistas, pós-revolução industrial. A primeira delas, gente, que é básica, né? Nós estamos falando de revolução industrial, a entrada da máquina na produção. Então, a primeira é a mecanização. Então, a produção passa a ser realizada por máquinas. Tá? É lógico que se eu estou agora produzindo com máquinas, eu vou produzir em série, vai ter um aumento da produção. É lógico, uma máquina vai produzir mais do que um funcionário. Tá? A outra relação é que essa máquina ela vai trabalhar mais a um custo menor, quer dizer. E aí vai ter uma redução do custo da produção. Por isso que hoje, por exemplo, um produto industrializado que é feito em série, ele é infinitamente mais barato do que um artesanal. Você pega uma camisa dessa que é feita em larga escala, você compra ela por aí uns 30, 35 reais numa loja popular. Agora, se for pegar o tecido e levar para um artesão fazer, um costureiro fazer, ele vai demorar muito mais para me entregar essa camisa a um preço muito maior, certo? A outra mudança é a especialização do trabalho. Quanto mais a máquina ocupa o espaço do ser humano, o ser humano tem que especializar no seu trabalho. Por isso que nós falamos em sala de aula, e os pais de vocês devem falar, que vocês devem o quê? Estudar para cada vez especializar mais. Por quê? No futuro, a máquina pode tirar o seu trabalho. Vamos imaginar num shopping, a entrada no estacionamento. Antigamente, você tinha uma pessoa que entregava um papelzinho para você. Hoje já é o quê? Uma máquina. Então, à medida que você tem esse desenvolvimento tecnológico, a máquina vai pegar o quê? O trabalho de muitas pessoas. E essas pessoas precisam trabalhar. Para isso, elas têm que o quê? Ela tem que se especializar. Por isso que nós falamos, por exemplo, que daqui a 10, 15 anos, talvez algumas profissões não existam mais. Um exemplo eu dei, a questão do entrega do ticket lá do estacionamento, a outra, telemarketing. Atualmente, você tem máquinas que fazem esse trabalho. Então, muitos saques que você vão ligar, que é atendimento ao cliente, já é o quê? Já é uma máquina, certo? Diminuição do artesanato e não o fim do artesanato. O artesanato vai continuar, mas com essa produção em série, o artesanato tende ao quê? A diminuir, tá? E, como eu falei, a um custo também maior. É lógico que, é igual essa camisa, ela vai ter milhões dessa camisa. No artesanato, não. Cada produto, ele é o quê? Ele é único, certo? Outra, o surgimento de grandes complexos industriais, indústrias que vão crescendo e vão o quê? Comprando outras empresas, certo? E formando grandes conglomerados industriais, empresas que ficam gigantescas e mundiais. Não está escrito aqui, mas também o surgimento de multinacionais, empresas que estão em todos os países do mundo, certo? E levou a um desequilíbrio entre os países industrializados e países não industrializados. Então, isso fez com que
houvesse uma separação bem maior entre os países industrializados, ricos, produtores de produtos industrializados, e os países não industrializados, que eles vão fornecer o quê? Matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra, tá? Vou dar um exemplo. Você pega aí a Nike. A Nike, ela é americana. Mas o que da Nike é produzido nos Estados Unidos? Praticamente nada. Se você tiver um produto da Nike e olhar, você vai ver que é feito no Vietnã, Taiwan, China, Brasil. Por quê? Porque aqui a matéria-prima é mais barata, a mão de obra é mais barata. Então, leva ainda uma redução ainda mais do custo. Se eu tenho uma diminuição do custo, automaticamente eu vou ter um aumento do lucro, certo? E em relação às mudanças da forma do trabalho, nós vamos ver que a primeira é a separação entre o capital e o trabalho. O capital aqui, gente, é essa burguesia industrial, dona dos meios de produção, e do trabalhador, que não tem o quê? Que não tem nada. Ou seja, ele apenas tem a sua força de trabalho para vender. E essa força de trabalho, ela vai ser não compensada ao mesmo tempo, a relação de produção que ele tem. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu trabalho numa fábrica de camisas. Eu produzo o equivalente a 1000 camisas. Eu vou receber o equivalente ao valor de 1000 camisas? Não. Então, isso, segundo um filósofo chamado Karl Marx, que ele vai dar as ideias do socialismo, isso se chama, gente, mais-valia. O que é a mais-valia? Eu produzo isso de riqueza, ganho isso de riqueza. Então, essa diferença entre o que eu produzo e o que eu ganho é a parte que vai para o dono do capital. Então, nessa relação trabalhista, quem sai levando a pior é quem? É o trabalhador, certo? Isso vai levar a uma concentração de renda. Porque o capitalismo, ele é capaz de gerar riqueza? Sim, mas o problema do capitalismo é que essa riqueza não é distribuída de forma igualitária, certo? Então você vai concentrar a renda para aqueles que são donos do capital. Porque nós vamos ter o quê? Uma hegemonia agora do capitalismo. Então agora as relações econômicas de trabalho vão ser determinadas pelo capitalismo, certo? Isso vai levar, gente, a um processo de urbanização, de êxodo rural, a saída do campo para as cidades, o enchimento dessas cidades e o crescimento populacional. Isso, gente, vai levar a um desequilíbrio nas cidades, porque a concentração de renda também ela vai ser vista nos bairros, onde você vai ter os bairros ricos, os bairros pobres, totalmente sem o quê? Condição. Você imagina esse processo de urbanização e crescimento populacional numa cidade, ela não vai comportar. Então as condições de vida desse trabalhador vão ser ruins na fábrica e vão ser ruins em casa, certo? Quando eu falo aqui de péssimas condições de trabalho, gente, é que não existia nenhuma legislação trabalhista. Então, pagava-se o que queria, trabalhava-se de 14 a 16 horas, sem horário de descanso, sem folga, sem férias, sem salário mínimo. Então, não existia nenhum tipo de direito trabalhista, certo? E isso fez com que surgisse movimentos que começassem a lutar por quê? Por direitos. Direitos, condições de trabalho. Então, hoje que nós conhecemos como os direitos trabalhistas, gente, isso é fruto de quê? Séculos e séculos de lutas desses trabalhadores, ok? Então, esse sistema, ele vai ser bom? Depende. Vai melhorar em alguns casos e piorar em outros casos. Depende de onde você está nessa relação aqui. Se você está do lado do capital
você está do lado do trabalho. Belezinha, gente? Voltamos então na próxima videoaula com mais um tema, beleza? Fui!